Neste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, para trazer esse estudo bíblico da palavra do Senhor. Nós somos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, aqui quem fala Pastor William, e nós vamos estar aqui juntos, irmãos, para trazer mais uma lição abençoada para as nossas vidas, que Deus possa estar abençoando a vida de todos nessa noite de hoje. Antes de começarmos aqui, vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede nessa noite abençoada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, aqui nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos e nós te bendizemos nessa noite, meu Deus. Meu Pai, vem aqui nos usar nessa noite segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor, vem aqui abrindo nossa mente, vem aqui abrindo nosso entendimento, meu Pai, para o estudo da tua palavra, Senhor. Que todo mal venha ser repreendido nessa noite, Senhor. Vem aqui ungindo as nossas gargantas nessa noite, meu Pai. Que cada vida possa ser alcançada, meu Deus, nessa noite de hoje, Senhor. Cada pessoa que está aí assistindo, cada pessoa que vai assistir essa programação, meu Deus, essa live, que o Senhor possa estar aí abençoando através do ensinamento da tua palavra, Senhor. Toda glória, honra e louvor, exaltação nós te damos nessa noite, te agradecemos e clamamos pela tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Nós somos do Ministério Missão Resgate, do Ministério Segundo o Coração de Deus, perdão, irmãos, Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui para trazer o ensinamento, o estudo bíblico da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Nós estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2020 e está aí a revista, ó, está aí a lição, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Está aí para os irmãos verem, né? A raça humana, origem, queda e redenção. Está aí para todos verem aí. E hoje nós vamos estudar a lição número 10, irmãos. Lição número 10, que eu vou estar colocando aí também para os irmãos verem. Está aí, lição número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Amém? Só o Evangelho muda a cultura humana. Nós temos aí 3 subtópicos, né? Está aí, ó. O que é cultura? Uma cultura dominada pela iniquidade, ou seja, pelo pecado. E subtópico 3, o Evangelho transforma a cultura. Amém? Nós vamos hoje aprender um pouco mais também sobre o poder da palavra de Deus, né? Sobre o poder do Evangelho. Então os irmãos acompanhem aí que é bênção do Senhor para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus nessa noite de hoje. Amém? Nós usamos aí as revistas que eu coloquei aí. Eu vou estar lendo aqui as revistas. Os irmãos acompanhem aí. E nós vamos estar trazendo aqui bastante referências bíblicas aí para a nossa fé ser edificada nessa noite. Lição número 10. Só o Evangelho muda a cultura. Textuário. Textuário está em 1 Tessalonicenses, vou botar aqui para os irmãos verem. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Que vai dizer assim, ó. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Verdade prática, verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. É bom repetir, né? Frisar bem. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses 1, versículo do 1 ao 10. Vai dizer assim. Paulo e Silvânio e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus,
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, meus irmãos? Então, os crentes aqui de Tessalônica são exemplos de uma cultura que foi mudada, transformada por causa do Evangelho. Eles se converteram dos ídolos, irmãos. Uma coisa importante se dizer, né? Que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas se torna um ídolo nas nossas vidas. Amém? Está aí nossa irmã Elisângela, né, no Facebook, minha família. Que Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando no Facebook. Se durante a lição os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. De vez em quando eu vou dar uma paradinha, ler os comentários. E se nós soubermos responder aqui na hora, respondemos, né? Se não soubermos, nós vamos aprender de Deus e trazemos, né? Temos que ter humildade para entender que nós não sabemos tudo. E aí nós podemos trazer de Deus na próxima lição, né? Paz do Senhor, a nossa irmã Edna Oliveira também, que já está aí no estudo bíblico também. Então que fiquem todos ligadinhos aí, porque vai ser bênção do Senhor. Irmãos, objetivo geral dessa lição. O objetivo geral é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, me desculpe aí que às vezes a garganta fica meio ruim. Irmãos, é uma luta. É uma batalha. Para estar aqui é uma batalha. Hoje logo cedo, né? Minha esposa ia fazer a programação aqui também. Deu alguns problemas e nós tivemos que correr atrás. Correr atrás para resolver. Glória a Deus, irmãos. Vem batalha, batalha espiritual. Então que os irmãos orem aí pelas nossas vidas. Glória a Deus. Para que Deus possa aí estar nos fortalecendo e nos dando livramento aí de todo mal. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui, interagindo com o professor. A Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original. Por isso, suas ações carregam essa herança negativa. Por causa do pecado, o homem está inclinado ao mal. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é a imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado fosse trágica, ele não perdeu essa imagem. Assim é possível ver o homem produzir coisas boas. Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Por isso, há aspectos positivos e negativos na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e, assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. Então nós vamos aprender daqui a pouquinho o que é cultura. Amém, meus irmãos? Para ficar mais fácil de entender essa lição. Mas uma coisa importante frisar já é isso, né? A cultura não é totalmente em si, né, depravada. Não, tem coisas boas que nós podemos também aproveitar da cultura. Porque o ser humano, apesar de ter caído no pecado, ele conserva ainda, né, um pouco da imagem de Deus. E nós podemos também dizer que o ser humano é capaz de produzir coisas boas. Glória a Deus. Aqui diz, né? Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é a imagem de Deus. Então, irmãos, o propósito de Deus é nos aperfeiçoar cada vez mais, como diz lá em Romanos 8, 29, para que a gente seja conformados, né? Formados com, semelhantes à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é primogênito de muitos dos irmãos. O homem ainda é capaz de produzir coisas boas, apesar de todo o pecado que entrou no mundo. Glória a Deus. Introdução. Frisando bem, né, que mesmo que o ser humano é capaz de produzir coisas boas, sem Jesus, irmãos, não há salvação. Glória a Deus. Sem Jesus não há salvação. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Olha só.
Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Nós vamos falar de tudo isso. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Glória a Deus! Então, irmãos, o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Qual foi o primeiro milagre da Bíblia, né? O primeiro milagre da Bíblia foi o milagre da transformação. Vai um alô para a nossa irmã Nilde Vila Nova também, que está aí também, né? Aluna dedicada. A nossa irmã Nilde Vila Nova, é benção. Minha tia já mandou ali uma mensagem se lamentando porque o celular dela estragou, mas ela também não perde não. Então, irmãos, uma coisa importante. Qual foi o primeiro milagre relatado, né, na Bíblia por Jesus, realizado por Jesus, quando Jesus começou ali o seu ministério? O primeiro milagre relatado foi o milagre da transformação de água em vinho, né? Foi o milagre ali da transformação da água em vinho. Então, o primeiro milagre foi esse, da transformação. E sabe de uma coisa, irmãos? Esse é o maior milagre que Jesus pode produzir nas nossas vidas. O milagre da transformação. Nos transformar em novas criaturas. Não é o milagre de dar vista aos cegos, né? Não é o milagre de fazer o paralítico andar. O maior milagre produzido nas nossas vidas é o milagre da transformação. Pegar seres, né, depravados pelo pecado, irmãos, e transformar em novas criaturas. Amém? Então é este milagre que nós temos que buscar com todas as nossas forças. Porque às vezes nós buscamos muitas coisas, muitos milagres, mas não buscamos o milagre da verdadeira transformação que nós tanto precisamos. Amém? Então vamos aqui continuar. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Irmãos, uma coisa aqui que eu citei, né? Uma coisa aqui que eu marquei aqui na minha revista, que eu aqui destaquei na minha revista. Tá dizendo, ó, nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos. Está dizendo que nós não podemos nos conformar com este mundo. Isso está lá em Romanos 12, versículo 2, né? Olha só o que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não nos conformeis. O que é se conformar? Se conformar é ser formado com, né? Ser formado junto. Conformar, irmãos, é se amoldar a este mundo. É tomar a forma deste mundo, né? Então nós não podemos imitar essa cultura pecaminosa que tem aí no mundo. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Essa referência está lá em 1 João 5, versículo 19, onde diz que o mundo jaz no maligno. Então nós vamos aprender nessa lição de hoje o perigo de se conformar com este mundo. A Bíblia fala que tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa juntamente com as suas concupiscências. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Mandar um alô para nossa irmã Letícia Carvalho, que está aí também no Facebook, né? Que Deus abençoe a irmã Letícia, o irmão Marcos, pequeno Samuel, toda a família, né? Seus filhos, toda a família. É muito bom ver os irmãos acompanhando, né? Porque nós nos animamos mais. É, irmãos, animamos. Então vamos aqui. O que é a cultura? Para falar de cultura, nós temos que entender o que é a cultura. Eu tenho aqui uma definição no subsídio aqui da minha revista, e eu vou ler para os irmãos também. Diz assim, ó, cultura, derivado do latim cultura, refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo suas crenças e valores. Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. Então, cultura, derivado do latim cultura, refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos. Aquilo que é produzido pelo ser humano, né? Simplificando assim, bem, meus irmãos. E aqui nós vamos aprender
o que era cultura nos primórdios, né? As primeiras civilizações, nós estudamos aqui semana passada, ou foi semana retrasada, se eu não me lembro, né? Não me recordo bem, porque já foram várias aulas, mas nós estudamos sobre o início da civilização humana. Agora, não, foi da lição retrasada, o início da civilização humana. Então, no início ali da civilização humana, meus irmãos, nós vamos aprender o que era a cultura desses primeiros habitantes da Terra, né? Vamos seguir aqui na revista. Diz assim: de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura, a partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Irmãos, existe a cultura dos gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus. Olha o nosso irmão Paulo Santo, que está aí também, ó. Bênção de Deus. Ô irmão Paulo, que Deus abençoe o irmão. A irmã Maria Neres, né? Toda a família, em nome de Jesus. Muito bom ver os irmãos aí. Então, meus irmãos, existe a cultura dos gentios, aqueles que não são judeus. Os gentios eram representados ali, irmãos, representavam todo aquele povo que não fazia parte da promessa, né? Que não era o povo ali escolhido de Deus. Nós somos gentios. Nós somos gentios porque nós não somos judeus. Mas hoje em dia nós podemos dizer que nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Hoje em dia nós somos filhos de Abraão pela fé. Então nós somos judeus no coração. Sabia, irmãos? Nós somos judeus no coração. Pode dizer para o teu irmão, você é um judeu no coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui. Definição de cultura. Subtópico 1. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Gênesis 4:2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc. Todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Salomão, quando começou a se afastar ali de Deus, achou tudo enfadonho, né? Nada para ele estava satisfazendo ele. Depois os irmãos podem acompanhar lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 ao 13, que os irmãos vão ver essa referência aí. Então diz assim a revista: a cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Meus irmãos, no princípio, a cultura tinha apenas a ver com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Então era aquilo, né? Produzir alimentos, também tinha pecuária ali, começou a pecuária também, criação de animais. Então cultura era só aquilo naquele tempo. Mas aí o homem começou, né, a avançar cada vez mais. O homem começou ali a aperfeiçoar suas habilidades, seu raciocínio, seu intelecto, e aí começou a produzir arte, música, e tudo isso faz parte da cultura, né? Realizações espirituais, intelectuais e materiais faz parte da cultura. Como nós falamos, irmãos, a cultura não é toda condenável, né? Como um todo condenável, não. Mas nós vemos que a cultura, a cada ano que passa, é mais influenciada por este mundo e por este pecado. Uma coisa que nós vamos aprender nessa lição é que nós como igreja de Cristo, nós temos que ter cuidado com essa cultura de hoje em dia. Nós não podemos ser influenciados por uma cultura pecaminosa. Pelo contrário, nós temos que influenciar para que a cultura seja transformada pelo poder do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele usou várias situações. Ele usou até mesmo a cultura daquele povo, uma cultura idólatra, né? Muitas das vezes, mas ele usou de uma maneira sábia. Nós não podemos chegar e sair condenando todo mundo, julgando e condenando, não. Nós temos que usar de uma maneira sábia. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele se fazia de louco para ganhar os loucos, se fazia de fraco para ganhar os fracos, né? Se fazia de forte para ganhar os fortes. Então o apóstolo Paulo, ele sabia como lidar com toda e qualquer situação. É a sabedoria que nós temos que buscar, que vem do alto, para ganhar o mundo. Não ser influenciado pelo mundo, mas ganhar aqueles que estão no mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, uma observação interessante. Uma coisa interessante que eu quero passar aqui. O homem, Deus, ele é criador. Deus, ele é criador e ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Então o homem, ele também tem a capacidade de criar, irmãos. Deus é criador e ele fez o homem com a capacidade de inventar, de criar também. Então as coisas,
muitas vezes as coisas não são pecaminosas em si, né? Muitas coisas que nós achamos assim pecado não são pecaminosas em si. Vou dar um exemplo, a internet. A pessoa fala, né? Internet, redes sociais. Ah, isso aí é do diabo. Ah, o WhatsApp é do diabo. Irmãos, o WhatsApp, o Facebook, ele não é pecado em si. O problema é o uso que se faz dessas coisas. O problema é da maneira que nós usamos. Você pode dizer, ah, a internet é do diabo. Antes até a televisão, né? Se dizia que era do diabo. Ah, a televisão é do diabo. Mas, irmão, se a gente usar ela, se a gente usar a televisão, a internet, a tecnologia a serviço do diabo, aí vai ser do diabo mesmo, né? Então depende do uso que se faz. O mundo jaz no maligno. Tudo que nós procuramos hoje em dia através da tecnologia, nós conseguimos encontrar, né? Então quem procura, acha. Se você procurar coisas boas, coisas que podem até te ajudar, você vai achar. Agora, se você for procurar também coisas pecaminosas, coisas que te levam ao pecado, você também vai achar. O controle remoto, nós temos o controle. O controle aqui do mouse, ó, está nas nossas mãos. O controle do nosso dedo ali digitando no celular, cabe a nós controlarmos. Amém? Então as coisas não são pecaminosas em si. O problema é o uso que nós fazemos delas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. A cultura dos gentios, subtópico 2. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Está lá em Romanos 1, versículo 18 ao 25. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Irmãos, coisas vãs e soberbas. Olha só esses salmos aqui, ó. Salmos 2, versículo 1. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Olha a pergunta. A Bíblia vai continuar dizendo ali, né, que Deus ele até mesmo ri, né, das nações que se amotinam, que se revoltam, que se levantam contra Deus. Deus faz é rir, né, irmãos? A maneira de dizer assim, que isso para Deus, irmãos, isso não abala Deus, né? Isso não amedronta Deus nem nada. Então, vai dizer aqui que a cultura dos gentios se tornou uma cultura o quê? Idólatra. Os gentios, eles passaram a adorar mais a criatura em lugar do Criador. Como eu já disse, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, se torna um ídolo. Nós podemos adorar o dinheiro, né? A mamon, o dinheiro. Nós podemos adorar um título, uma carteirinha. Nós podemos adorar o nosso próprio nome. Nós podemos adorar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu. Tudo isso pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Nós podemos idolatrar uma esposa. Nós podemos idolatrar um esposo, um filho, um carro. Irmãos, tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus, em primeiro lugar, nas nossas vidas, o lugar de Deus nas nossas vidas, se torna um ídolo. Porque senão, né, as pessoas vão pensar que idólatras são apenas aqueles que adoram imagens. Não. Existe muita idolatria também no nosso meio evangélico, que nós temos que ter cuidado, renunciar, né? Então, sobre essa questão de adorar a criatura no lugar do Criador, eu quero trazer uma referência aqui para trazer um ensinamento importante. Nós já trouxemos esse ensinamento outras vezes, mas é importante trazer de novo. Irmãos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Com aquilo ou o que nós adoramos, né? Nós nos tornamos o quê? Parecidos. Com quem nós adoramos ou com o que nós adoramos. Isso é um princípio esse é um aprendizado que nós trazemos da própria Bíblia. Olha só o que diz, ó. Salmo 115, versículo 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora, olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Torne-se semelhante a eles quem, irmãos? Torne-se semelhante aos ídolos. Aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhante aos ídolos. Já observou isso?
Já vê aquelas pessoas que gostam muito de dinheiro? Só pensa em dinheiro, gosta de dinheiro. Quando você vê aquela pessoa, você já enxerga ali um cifrão, né, na testa daquela pessoa. Aquela pessoa já parece uma nota de 100 reais, de tanto que fala de dinheiro. Porque torna-se parecido, irmãos, com aquilo que adora. Quando nós começamos a adorar, né, a servir o Deus deste mundo, qual é o Deus deste mundo? Satanás. Quando nós começamos a praticar aquilo que Satanás pratica, quando nós começamos a adorar a Satanás, né, com as práticas pecaminosas, porque quando as pessoas praticam as coisas pecaminosas de Satanás, é como se estivesse colocando Satanás, né, no lugar de Deus na vida delas, fazendo aquilo que Satanás adora, né? Então, a pessoa vai ficar cada vez mais parecida com Satanás. Como assim? Vai acabar manifestando as características de Satanás. Como assim? Se torna uma pessoa orgulhosa. O que derrubou Satanás foi o orgulho. Se torna uma pessoa orgulhosa, avarenta, né? Iracundo, pessoa rancorosa. Todas as características, irmãos, que tomou de conta de Satanás, nós corremos o risco de ficarmos parecidos também se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro. Nós herdamos essas características. Então, olha só. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Agora, por que muitas vezes as pessoas preferem adorar um Deus que tem olhos, mas não vê, né? Tem boca, mas não fala? Justamente por essa razão, né? É muito conveniente adorar um estátua. É muito conveniente adorar um Deus que não enxerga, né? Porque se esse Deus não tem olhos, mas não vê, aí a pessoa pode fazer o que quiser. Se esse Deus tem boca, mas não fala, a pessoa nunca vai ser corrigida. Mas nós servimos a um Deus que tem boca e fala. E muitas vezes ele diz na palavra dele, assim diz o Senhor. O nosso Deus, ele tem olhos e enxerga. Os olhos dele são como chamas de fogo. Está contemplando os bons e os maus. Os olhos dele são como chama de fogo. O que quer dizer isso, irmãos? Que ele é capaz de sondar o nosso mais íntimo, profundo do nosso ser. Ele é capaz de sondar e de esquadrinhar. Quero mandar um alô também para a pastora Eliana. Que Deus abençoe a pastora Eliana, que está aí também, amém? Na live aí, que Deus abençoe. Então, irmãos, é muito conveniente, né? Servir a um Deus que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Mas o nosso Deus é diferente, irmãos. Nosso Deus, ele vê, ele fala, ele anda, ele está sempre em movimento e está sempre disposto a nos ajudar nessa terra. Amém? Glória a Deus. Avançando aqui. Vamos avançar. Subtópico 3. A cultura do povo de Deus. Nós falamos da cultura do povo gentil. Agora vamos falar da cultura do povo de Deus. Amém? A nossa cultura. A nossa cultura é a cultura dos céus. Olha só. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Então, irmãos, a visão do povo de Deus quanto à cultura tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o manual do Criador. Deus, ele nos criou e deixou o manual aqui nessa terra. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Salmos 24:1. Haja vista os filhos de Israel. Eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Irmãos, tudo nós temos que consagrar ao Senhor. A nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas primícias, os nossos bens, o nosso tempo e os nossos talentos. Tempo, bens e talentos. Certa vez nós estudamos essa lição, né? Nós temos que consagrar a Deus tempo, bens e talentos. Nada, irmãos, nada é nosso nessa terra. Você quer calcular o que é seu nessa terra? Você quer fazer um cálculo aí? Calcular o que é seu nessa terra? Aquilo que é seu nessa terra é aquilo que você pode levar quando você morrer. O que você pode levar? Calcula aí o que você pode levar quando você morrer. Sobrou o quê? O que sobrou? Sobra nada, né? Porque nós não podemos levar nada. Então é isso que nós temos, nada. Tudo é de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Então tudo que nós temos, irmãos, tem que ser consagrado a Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite a gente ainda usufruir de todas as benesses que vêm dele. Mas a Bíblia fala que aqueles que honram a Deus
em primeiro lugar, em tudo, irmãos, são pessoas abençoadas. Isso é para quem crê, viu, irmãos? São pessoas abençoadas. Quando nós consagramos nossa primeira hora para Deus, quando nós consagramos ali nosso melhor louvor, mesmo que nós sejamos desafinados, né? Porque louvor também é agradecimento, não é só cantar, né? Louvor é agradecer também a Deus. Quando nós consagramos nosso melhor louvor, as nossas melhores horas para Deus, né? As nossas primícias, dízimos, ofertas, a nossa vida para Deus, pode ter certeza, irmãos. Isso é uma vontade de Deus. Porque isso é bom para quem pratica também. É bom para nós aprendermos a não nos apegarmos nas coisas dessa terra. Para nós aprendermos a aproveitar bem o nosso tempo. Como diz lá em Efésios, remir o nosso tempo. Aproveitar bem o nosso tempo. Compensar o tempo perdido, né, que nós perdemos tanto aí neste mundo. Amém? Então, como diz Moisés no Salmos 90, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração verdadeiramente sábio. O que quer dizer isso? Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a aproveitar bem, né, os meus dias, os meus anos de vida, para que eu alcance sabedoria. Amém, meus irmãos? E quanto mais a gente consagra, irmãos, para Deus, mais Deus derrama sobre a nossa vida. Eu creio que muitos que estão me assistindo aí, que vão assistir ainda, que vão ouvir pela rádio, que estão ouvindo pela rádio, creio que muitos já tiveram essa experiência. Quanto mais você consagra a Deus, mais Deus te abençoa. Quanto mais você consagra o seu tempo a Deus, mais você vive feliz a maioria do seu tempo. Quanto mais você consagra a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração a Deus, mais você sente paz. Quanto mais você consagra as suas primícias a Deus, mais Deus te abençoa. Mais Deus te prospera. Mais Deus cuida de você, não deixa faltar nada. Amém, meus irmãos? Estava falando com minha esposa esse dia. Eu falei, Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que Ele cuida até desses mendigos que não tem nada para oferecer. Os moradores de rua, né? Que não tem nada para oferecer, mas Deus não deixa faltar nem para eles. Deus nunca deixa faltar o alimento. O sol, a chuva cai para os bons e para os maus. Mas a pessoa que consagra tudo ao Senhor, pode ter certeza, essa pessoa é uma pessoa abençoada, sente alegria e sente paz. Amém, meus irmãos? Que possamos consagrar mais ao nosso Senhor. Como nós falamos aqui, a nossa cultura é a cultura dos céus. É a cultura do reino dos céus. E aqui eu quero ler 2 versículos aqui para os irmãos. Olha só. João, capítulo 3, versículo 3. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quero ler outro versículo aqui rapidinho, que diz assim, ó, João 3, 5. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, como eu falei, a nossa cultura é a cultura dos céus, é a cultura do reino dos céus. Mas para nós vivermos essa cultura, para nós vermos essa cultura e entrarmos, né, fazermos parte dessa cultura dos céus, irmãos, nós temos que nascer de novo. Se não nascermos de novo, nós não vamos, meus irmãos, praticar essa cultura dos céus. Nós vamos continuar praticando a cultura dos gentios, não do povo de Deus. Então é necessário o quê? O novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Não é só da água, né? Não é só se batizar. É ter o Espírito regenerado. Um novo Espírito, nascer de novo. É a regeneração que vem através do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vamos aprender também que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Com temor e tremor. Então é um processo, irmãos. É um processo que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é um processo que nós temos que passar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então vamos aqui avançar. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos falando aqui de cultura e nós falamos aqui também dos ensinamentos, né, da cultura dos céus, da cultura do reino de Deus. Para nós participarmos dessa cultura do reino de Deus, é necessário nós aprendermos, né, sobre essa cultura, aprendermos sobre o reino de Deus. Então, irmãos, existe a doutrina, que é o ensino, e existe a cultura. Existe a doutrina e o costume. Preste atenção, irmãos, existe doutrina e costumes. Tem algumas denominações, né, quando nós vamos para outros estados, até mesmo para outros países, que tem costumes diferentes dos nossos.
Mas nós não podemos condenar a pessoa por ter alguns costumes diferentes, desde que não fira a palavra de Deus, né? Mas doutrina não, irmãos. Doutrina é só uma. A doutrina é a doutrina da palavra. Pode ser que muitas vezes a gente tenha um entendimento um pouco diferente, né? Entende um pouco diferente, mas a doutrina tem que ser a doutrina bíblica, o ensino bíblico, o ensino da palavra. Costumes podem variar. Tem muitos costumes que não vão ali ferir a palavra de Deus. Agora, aqueles costumes que ferem, aí é diferente, né? Nós devemos aborrecer. Agora vamos saber a diferença da doutrina, que é o ensino, para o costume. A doutrina, ela é universal e eterna. Ou seja, a doutrina é para todo mundo. A doutrina bíblica, irmãos, vale para todo mundo. Não existe esse negócio. Ah, a palavra de Deus tem que ser praticada assim num país, no outro país tem que ser praticada de outro jeito. Não. O ensino é único. É universal e ele é eterno. Não passa. E o costume, irmãos, o costume ele é local e passageiro. Então existem os costumes locais e são passageiros, né? Nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, eles tinham certos costumes antes. Hoje em dia eles já não têm mais esses mesmos costumes, né? Hoje em dia nós vamos ali se desenvolvendo. Nossos pais tinham os costumes, nós já temos outros, nossos filhos já vão ter outros, né? Mas mesmo assim nós temos que ter cuidado para esses costumes não seguir os padrões do mundo. Amém? Como eu disse, a palavra de Deus, ela respeita o costume, desde que não seja aquele costume pecaminoso que fira, né? As escrituras sagradas. Vamos avançar para o tópico 2. Amém? Tópico 2, irmão. São 3 tópicos, não saia daí. Tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. Agora nós vamos falar do pecado que está dominando, meus irmãos, a cultura de hoje em dia, né? Diz assim: o homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Gênesis 1, versículo 26, 2 e 5. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. A cultura humana começou a se pôr contra Deus, né? Este é o problema do pecado nas nossas vidas. Então, subtópico 1 vai dizer assim: a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Salmos 24, versículo 1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Senhor. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Eclesiastes 7, versículo 29, anote aí e depois faça a leitura, porque nós não podemos ler tudo, né, que não dá tempo. Então essa foi a cultura original. Nós já falamos aqui, né, mais ou menos, já trouxemos aqui alguns exemplos sobre isso. Então nós já vamos avançar para o subtópico 2, a cultura do homicídio. Irmãos, isso é muito forte. Olha só. A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Então, como resultado da apostasia de Adão, ou seja, do afastamento de Adão, né? Apostasia é se afastar da fé, abandonar a fé, cair da fé, né? Então, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Nós sabemos de Adão, teve ali Caim e Abel, Caim matou Abel, né? Ali o primeiro homicídio. Depois vieram ali os descendentes de Caim, Lameque, né? Acabou matando também 2 homens. Nós estudamos isso na lição retrasada também. Os irmãos que estão curiosos para saber sobre Lameque, sobre os homicídios de Lameque, o início da civilização, temos os estudos bíblicos no canal do YouTube. É só você ir lá no YouTube e temos lá o estudo bíblico no canal. Amém? Glória a Deus. E chegou o aplicativo da rádio, hein, irmãos? Chegou essa bênção, que é o aplicativo, nós vamos estar repassando aí para os irmãos. Então diz assim, ó: como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Está lá em Gênesis 4, 23. Ficou curioso para saber que poema é esse? Está lá em Gênesis 4, 23. Lameque, ele matou 2 homens, irmãos, por motivos fúteis. Por motivos banais. Ele matou 2 homens. Então nós vemos que a cultura do homicídio começou a ser banalizada. E ele fez o quê? Um poema. Por que nós estamos falando disso? Vamos avançar aqui, eu já explico. Diz assim, ó: os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Gênesis 6, 4 a 11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais.
A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então nós vamos falar aqui do aborto e da eutanásia. Mas, irmãos, antes vamos falar sobre essa questão de se celebrar a violência, né? Porque Lameque celebrou com um poema. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia se celebra a violência. Pastor William, como se celebra a violência? Se celebra a violência, irmãos, através dos filmes, através das novelas, séries, né? Aquela violência toda. Os telejornais, eles fazem questão de botar as piores notícias assim. Tem que ser noticiado? Tem, né? Mas parece que eles gostam é disso, né? Quanto pior, melhor, para dar mais ibope. Então se celebra a violência. Faz novela, romance, baseado em quê? Em homicídios, em adultérios, na violência. Olha os jogos. Preste atenção nos jogos que os seus filhos jogam. Os jogos que os seus filhos jogam. Já reparou os jogos que seus filhos jogam aí muitas vezes? No computador, no celular? Jogos sanguinários, jogos de morte, de sensualidade, tudo isso. Influenciado pela cultura deste mundo. E aqui falou do aborto. Né? Falando de assassinato, aborto é um assassinato. Porque, irmãos, muitas vezes a mulher pode até dizer: ah, mas o corpo é meu, eu tenho direito sobre o meu corpo, né? Eu que tenho o direito de escolher o que eu quero da minha vida. Mas, irmãos, pense bem. Já foi comprovado por estudos que a maioria das crianças abortadas são meninas. Então as mulheres, elas querem lutar pelos direitos delas, né? Pelos direitos delas. De abortar na hora que quiser. Elas querem lutar pelos seus direitos. Mas e o direito das crianças? A maioria que nasce são meninas. Quem vai lutar pelo direito dessas pessoas que não tiveram nem chance de vir a esse mundo? Porque, irmãos, às vezes acontece casos de estupro, essas coisas. Nosso Deus, ele tem o poder de transformar maldição em bênção. Aquela criança que vai nascer não tem culpa de nada, meus irmãos. Então olha só o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 1, versículo 5. Olha só. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então nós vemos que Deus, irmãos, ele escolhe as pessoas, ele conhece as pessoas, ele ama as pessoas, irmãos, ele santifica as pessoas, e ele dá ali uma missão para as pessoas antes mesmo das pessoas saírem do ventre. Então nós não temos o direito. Às vezes falar, é só um embrião. Não, irmãos. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Porque, olha só, nós falamos aqui também do homicídio, né? Tem a questão da eutanásia também, né? Tem a questão da eutanásia, de tirar a vida. A eutanásia é tirar a vida, né? Escolher quem vai morrer. Aí olha só que a palavra de Deus fala em 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então nós aprendemos aqui que o direito de dar a vida e de tirar a vida pertence ao nosso Deus. Certa vez nós estudamos também sobre isso, né? Questão de aborto, pena de morte, eutanásia. Nós já estudamos sobre isso. Então hoje nós não vamos aprofundar aqui não, mas é importante nós lermos essas referências que nós lemos aí. Vamos avançar. Agora nós vamos falar da cultura do erotismo. Nós vivemos num país totalmente sensual, né? Hoje em dia, a sensualidade, irmãos, está banalizada também. A sensualidade aí está à flor da pele. Nós vivemos num país totalmente sensual. É só olhar para o carnaval, né? Olha aí para o carnaval, para os filmes, para as novelas, que aí você vai ver. Então, olha só. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Quando o erotismo entra, a primeira coisa que é banalizada é o casamento. O casamento foi banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Então nós vemos que Lameque, além dele matar 2 homens ali, sabe o que ele fez também? Irmãos, ele tinha 2 mulheres. Ele tinha 2 mulheres. Então a questão do adultério, do casamento banalizado, da sensualidade, começou a ser influenciada também desde aquela época, meus irmãos. E hoje em dia, nós vemos muita sensualidade, né? Um mundo totalmente sensual.
Agora, o mais triste de tudo é quando nós vemos a sensualidade no meio do povo de Deus. A sensualidade dentro das igrejas. A sensualidade no meio dos cristãos. Cristãos fazendo questão de serem sensuais. Não vigia, né? Com as vestes. Ah, pastor William, mas Deus olha para o coração. Tem certeza, irmãos, que Deus só vai olhar para o coração? Porque quando o nosso coração muda, o nosso exterior também vai mudar. Porque a nossa mudança interior vai refletir também no exterior. Não podemos trazer escândalos. Não podemos fazer com que o nosso próximo peque. Não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, tomar a forma deste mundo. Não podemos, irmãos. Então muitas vezes nós vemos cristãos fazendo questão de serem sensuais dentro das igrejas, nas redes sociais. Nas redes sociais. O crente apelando para a sensualidade. Aí eu pergunto, Deus está se agradando disso? Será que Deus aprova isso, irmãos? Ou nós vamos ficar com aquele pensamento, não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. É o espírito do nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. A Bíblia disse aqui, ó, que para ver e entrar no reino de Deus, já que não tem nada a ver, né? Para ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. E para entrar no reino de Deus, nascer de novo também, né? Então, se nós ficarmos com essa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, somos nós que não vamos ver o reino dos céus, né? Isso é forte. Então, essa questão da sensualidade é conhecido como obra da carne. Muitas vezes nós botamos culpa no demônio, né? É a pomba gira, é o espírito da Jezabel. É o espírito no sentido de... é o modo de ser, né, da pessoa. É o modo de ser, o modo de agir, o modo de se portar. Mas, irmãos, muitas vezes aquilo que nós colocamos culpa no demônio, na verdade, é obras da carne. Olha só, Gálatas 5,19, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Nós vemos que essas três aqui, ó, tem muito mais, né, obras da carne ali, mas essas três que são listadas, todas têm a ver com o quê, meus irmãos? Com a sexualidade. Nós já estudamos aqui sobre a sexualidade humana também, né? Prostituição, impureza e lascívia. Então, irmãos, prostituição, impureza, lascívia. Toda imoralidade sexual, né, está envolvida aqui. E lascívia, o que é lascívia? Lascívia é a sensualidade, aquilo que nós estávamos falando. Lá em Gálatas 5, versículo 21, vai dizer que não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Não herdarão, irmãos, o reino dos céus quem pratica tais coisas. Então é uma coisa muito séria. Então o ser humano ele é muito tentado nessas áreas, na área das impurezas sexuais. Então nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que... toda fraqueza que nós temos tem que ser tratada. Nós já falamos várias vezes, a fraqueza quando não é tratada, vira uma tragédia lá na frente. Então nós somos tentados nessas áreas, tanto homem como mulher, né? Isso aqui é em geral. Então nós somos tentados nessas áreas, mas nós temos que ter o quê, irmãos? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para conseguir vencer todas as nossas fraquezas, todos os nossos impulsos. Amém, meus irmãos? E ter o temor de Deus, né? Ter o temor. Versículo, vamos aqui, subtópico 4. Subtópico 4, e daqui a pouquinho nós vamos para o último subtópico, amém? Subtópico 4. Vai dizer assim, ó. Agora nós vamos falar do consumo desenfreado. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. A Bíblia fala, irmãos, que a vinda de Jesus vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar comendo e bebendo, se casando e se dando em casamento, né? Pastor William, mas é pecado comer e beber, casar e se dar esse casamento? Irmãos, não é pecado. Só que as pessoas estavam fazendo isso sem atentar, irmãos, para o reino dos céus, né? As pessoas estavam desapercebidas, achavam que a vida era só isso. Comer, beber, casar, né? As pessoas viviam uma vida à parte de Deus. Elas viviam uma vida sem Deus. Elas faziam todas essas coisas, mas não criam em Deus. Eram pessoas apóstatas, pessoas que se afastaram de Deus, pessoas incrédulas, pessoas que não criam em Deus, pessoas idólatras. Então não é diferente da cultura de hoje. Hoje em dia as pessoas só querem comer, beber, né? Casar e dar em casamento, e muitos estão da mesma maneira, desapercebidos. E a Bíblia vai dizer que até que chegou o dilúvio e levou a todos. Vai ser assim a vinda de Jesus, irmãos. As pessoas vão estar comendo,
casando, dando-se em casamento, até que vai vir Jesus, irmãos, e pronto, vai levar os dele, né? Então, é a questão de estar desapercebido. Buscar somente essas coisas e se esquecer que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Então, que nós possamos ficar apercebidos. Olha só. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. O consumo simplesmente pelo consumo, né? Isaías 55, versículo 2. Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos, irmãos. Então nós temos que ser o quê? Sensatos, né? Ter um cuidado, valorizar. Não sermos aquelas pessoas que desperdiçam. Porque o que é ser pródigo? Filho pródigo. Pródigo significa aquele que desperdiça. Pródigo é aquele que desperdiça, irmãos. Por isso que existe ali a parábola do filho pródigo, né? Que desperdiçou ali todos os seus bens. Então nós temos que ter um cuidado com isso. Agora, por que existe essa cultura do consumo desenfreado? O homem só pensa em consumir, consumir, consumir e gastar. Sabe por quê, irmãos? Por causa daquele vazio. Como nós falamos aqui do Salmo 115, né? O homem, ele foi criado com o desejo de adorar. O homem, ele foi criado para adorar, irmãos. Deus já colocou esse desejo dentro do coração do homem, no ser do homem, adorar. Então, quando o homem não adora o Deus verdadeiro, ele vai procurar adorar outra coisa. Quando o homem não está ali procurando preencher o seu vazio com Deus, ele vai procurar preencher com outras coisas. Então, o consumo desenfreado, esse consumismo todo, é por causa do vazio. É o vazio que tem dentro do ser humano, que o ser humano procura preencher esse vazio com a gastança. E aí eu sempre lembro daquela música do Raul Seixas, né? Que Raul Seixas falava, eu devia estar contente porque eu sou um sujeito, um cidadão respeitado, ganho 4.000 cruzeiros por mês, posso ir com a família para o jardim zoológico, né? Eu podia estar feliz porque eu consegui tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Irmão. Aí ele dizia, foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aí parado. Pastor William, você sabe? Irmãos, antes de eu me converter, eu ouvia muito as músicas do Raul Seixas, né? Eu ouvia muito. Então essa música me chamava a atenção. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder, tinha mulheres, tinha tudo, mas não tinha a felicidade. Essa música mostra o quê? Uma frustração, um vazio que continuava, um desejo de consumismo, mas que não satisfazia esse vazio. Sabe qual é o tamanho do vazio do homem, do ser humano? Sabe qual é o tamanho do vazio que o ser humano tem? É do tamanho do Criador. Só cabe Deus, irmãos, nesse vazio. Certa vez eu estava explicando isso para um amigo meu, lá no meu serviço. Estava pregando sobre o Evangelho, falando justamente sobre isso, sobre a questão da origem, da queda e da salvação, da redenção do homem. Aí eu comecei a falar hoje em dia que a gente busca muito, né, preencher o vazio de Deus com as coisas dessa terra. Que a gente procura preencher o vazio com dinheiro, com viagem, até mesmo com família, né, com diversão. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. Aí eu comecei a falar para ele que esse vazio só pode ser preenchido por Deus, só cabe Deus, porque foi Ele que nos criou. Irmãos, eu comecei a falar isso para ele, ele começou a encher os olhos de lágrimas, ele chorou, irmãos. Ele chorou, o Espírito Santo tocou nele. Então esse é o Evangelho é dizer isso. Você tem um vazio dentro de você que nada pode preencher. O WhatsApp não preenche, o Facebook não preenche, as amizades não preenchem, remédio não preenche, bebida, drogas, nada preenche, irmão. Só Deus pode preencher esse vazio. E quanto mais nós buscamos, mais cheios de Deus nós ficamos. Amém, meus irmãos? Então até a questão do consumo é por causa disso também, por causa do vazio. Então que nós possamos ser pessoas equilibradas, até mesmo no nosso consumo, né? Lá em João 6, versículo 12, vai falar ali do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vai dizer ali que quando Jesus alimentou ali toda aquela multidão, ele falou para os discípulos pegarem ali os pães e os peixes que sobraram e juntar tudo nos cestos. Deu 12 cestos cheios ali, né? Ele mandou juntar tudo no cesto para que não se desperdiçassem. Então Deus, ele não é a favor do desperdício. Quando você joga uma comida fora, né? Irmãos, se tiver estragada, tudo bem, né? Mas às vezes a pessoa joga comida fora. Tantos restaurantes jogando comida fora. Às vezes você desperdiça tantas coisas na sua casa aí, né? Joga fora, mas não dá para ninguém. Deus, ele não é a favor do desperdício, não. Isso é um princípio bíblico. Jesus falou, guarde tudo para que não sobre, para que não desperdice. Então, irmãos, não vamos desperdiçar, né? Não vamos desperdiçar nosso tempo, não vamos desperdiçar nossa adoração,
Não vamos desperdiçar os nossos tempos, nossos bens, nossos talentos com coisas que não são o verdadeiro alimento espiritual. Amém, meus irmãos? Jesus falou para aquela mulher samaritana, se você beber dessa água, se você voltar a beber dessa água, você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Então, se a gente continuar, irmãos, tentando satisfazer esse vazio, preencher esse vazio só com as coisas do mundo, nós vamos voltar a ter sede. Nós vamos voltar, irmãos, a ficar insatisfeitos, frustrados. Mas se nós nos enchermos de Deus, nós vamos estar tão cheios, que do nosso interior vai fluir rio de águas vivas. Nós vamos ter vida e vida com abundância. Nós vamos ter vida para nós e para o nosso próximo também. Aonde você chegar, as pessoas vão sentir a presença de Deus, porque você vai estar transbordando. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você e vão falar, esse tem o brilho do Espírito Santo, essa tem o brilho do Espírito Santo. Quando essa pessoa chega, eu me sinto até melhor, porque você vai estar transbordando vida. Era assim com Jesus. Jesus, onde passava, irmãos, aqueles ali, né, que não eram corações duros, se aquebrantavam, choravam, caiu aos pés de Jesus. Era assim Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos para o último tópico? Vamos para o último tópico. Foi uma lição maravilhosa, né, nesse tópico aqui. Maria Clarinha também está aí, né? Todos os irmãos, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Nenhuma pergunta? Então eu creio que eu estou sabendo explicar, né? Se não tem nenhuma pergunta, vamos aqui para o subtópico, para o tópico 3, perdão, para estar encerrando a aula. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque nós já falamos aqui o principal nessa noite. O Evangelho transforma a cultura. Agora, como nós falamos, a transformação, né? O Evangelho pode transformar. Às vezes a pessoa fala, mas não tem jeito, não tem jeito. Às vezes a pessoa pensa que até mesmo o homossexual, né? Não tem jeito para o homossexual. Então você lê lá, irmãos, lê em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Vai falar de pessoas que outrora eram até mesmo homossexuais, mas que foram transformadas pelo Evangelho. Então para Deus não há nada impossível. Tem um ditado no mundo que diz, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas, irmãos, Jesus ele é o carpinteiro, que ele endireita qualquer madeira. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui. Tópico 3. O Evangelho transforma a cultura. Agora precisamos responder essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? É possível, irmãos, transformar? Subtópico 1. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, a judaica, a grega e a romana. Irmãos, cultura judaica, grega e romana. Se os irmãos forem ler lá em João 19:20, os irmãos vão ver que quando Jesus morreu lá na cruz, colocaram ali, né, uma inscrição com esses 3 idiomas, latim, grego e aramaico. Amém, meus irmãos? O latim, o grego e o aramaico. Para representar essas 3 culturas diferentes que Jesus morreu ali, quando Jesus morreu naquela cruz. Então Jesus ele nasceu no meio dessas 3 culturas. A cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Então, irmãos, nós vemos que é impossível o homem viver a parte da cultura. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Às vezes a pessoa fala, pastor William, então essa cultura está totalmente contaminada, então eu tenho que fazer o quê? Me isolar? Ir para uma montanha? Ficar sozinho, me isolar da sociedade? Não é isso, irmãos. É viver no mundo, mas não ser influenciado pelo mundo. Pelo contrário, influenciar o mundo. A Bíblia fala que nós somos sal e luz. O sal, uma das propriedades do sal é conservar. Essa terra só não apodreceu ainda, porque a igreja ainda é sal nessa terra. Nós somos a luz do mundo também. Jesus disse quando estava nessa terra, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também falou, quando ele ia ali se entregar, ele falou, vós sois a luz do mundo. Então a igreja também é a luz do mundo. Esse mundo só não está totalmente em trevas, porque a igreja ainda é luz neste mundo. Amém? Então é isso, é viver na cultura, mas não ser influenciados pela cultura. Infelizmente, nós vemos muitas vezes uma cultura pecaminosa influenciando até mesmo dentro da igreja. Influenciando os nossos louvores. Hoje em dia os louvores, muitos louvores são louvores antropocêntricos, que colocam o homem no centro, né? Muitas vezes as pregações de hoje são influenciadas pelo mundo, pelo exibicionismo do mundo. Isso é forte, irmãos, preste atenção nisso. Até mesmo as pregações, hoje em dia, são influenciadas, muitas, né? São influenciadas pelo exibicionismo. Porque o mundo é um mundo vaidoso, exibicionista.
Então você vê muitas pregações, irmãos, exibicionistas, a pessoa se exibindo em uma gritaria, né? É gritaria e exibicionismo, né? Nós vemos muitas vezes isso. Então é o homem querendo aparecer, né? Então é a cultura do mundo, uma cultura pecaminosa influenciando a igreja. Louvores vingativos. Ah, agora eu estou no palco e você está na plateia. Irmãos, Deus não está nesse negócio não, porque Deus manda a gente abençoar até mesmo nossos inimigos. Orar pelos inimigos e manda também, irmãos, nós amarmos nossos inimigos, né? Deus vai até mais longe, manda nós amarmos nossos inimigos. Então louvores vingativos, louvores que tiram Jesus do centro e botam o homem. Entretenimento, nós vemos que a igreja está investindo muito em entretenimento. E o entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Nós não precisamos de entretenimento, nós não precisamos de imitar o mundo, irmãos. Nós precisamos do poder de Deus, através da palavra e através da verdadeira adoração. Hoje em dia está difícil de encontrar louvores de adoração. Às vezes eu procuro, eu quero fazer uma coletânea, né, para botar na rádio. Aí eu penso, vou botar só louvor de adoração. Aí às vezes tem até o título lá, né? Louvores de adoração. Aí quando eu vou ver, irmão, só falando do homem. É a vitória do homem, é que o homem vai ser exaltado, é que isso, que aquilo. Então, irmãos, eu creio sim que tem louvores, né, que servem sim para ajudar a pessoa quando a pessoa está ali passando uma dificuldade. Tem louvores que ajudam a levantar a pessoa, tem. Mas nós temos que ter cuidado para não tirar Jesus do centro de tudo. Amém? Então nós não podemos deixar essa cultura influenciar a igreja, porque o mundo jaz no maligno. Agora a igreja tem que ser a diferença. Se você pegar um hino da harpa, você vai ver ali, ó, é como se tivesse as escrituras sagradas em forma de música, ali na harpa cristã. Eu gosto muito dos hinos da harpa, são hinos cristocêntricos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Todavia a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Então Jesus, apesar de viver aqui em 3 culturas diferentes, ele não foi influenciado por essas culturas. Pelo contrário, ele influenciou essas culturas. Amém, meus irmãos? Transformou. O mundo, ele é dividido em 2 fases. Jesus ele foi tão importante, mas tão importante nesse mundo, que o mundo foi dividido em 2 fases. Antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também é assim. A nossa vida é dividida em 2 fases. Antes de Cristo e depois de Cristo. E eu posso dizer, por testemunho próprio, depois de Cristo é muito melhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu beber uma aguinha aqui, senão eu não aguento. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui encaminhar para o fim, irmãos. Já estamos terminando. Subtópico 2. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu em Éfeso, durante a 3ª viagem missionária de Paulo, quando praticantes das artes mágicas queimaram seus livros em público. Então o apóstolo Paulo também, né, foi um homem usado para influenciar toda uma cidade, toda uma cultura. Certa vez o apóstolo Paulo viu ali uma imagem, né, uma estátua que estava escrita ao Deus desconhecido. E olha só a sabedoria dele. Essa imagem estava ali, estava escrita ao Deus desconhecido. Quer dizer, nem eles sabiam que Deus era aquele, né, que aquela imagem representava. Aí Paulo queria apresentar para eles um Deus desconhecido, é o Deus desconhecido deles, que é o nosso Deus verdadeiro. Paulo falou, eu quero apresentar para vocês o Deus desconhecido, que vocês não conhecem, que é o Deus que criou todas as coisas. Então o apóstolo Paulo ele não desrespeitou aquela cultura, mesmo sendo idólatra. Ele não afrontou, ele não chegou ali julgando, né? Não, ele chegou com sabedoria. É isso que nós temos que ter muitas vezes. Sabedoria, porque muitas vezes no lugar da gente ganhar as pessoas, a gente faz é afastar. Mas se nós tivermos sabedoria de estar no mundo, mas não ser contaminado pelo mundo, irmãos, nós vamos ganhar muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo, de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Atos 1, versículo 8. Vamos para o subtópico 3, para estar encerrando. Diz assim, ó, os crentes de Corinto, um exemplo de influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhes o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Como eu falei, depois os irmãos leem, que é muito interessante. Depois os irmãos leem lá, ó, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11.
Vai dizer que até pessoas que praticavam ali a homossexualidade, irmãos, foram transformadas. Foram transformadas pelo evangelho. Porque existe muitas vezes um entendimento assim, né? Que um homossexual não pode ser transformado. Mas pode sim. O poder de Deus, ele pode qualquer coisa. O que é impossível para Deus? Nada, né? Então diz assim: apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1, versículo 7. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Olha só, aquelas pessoas que eram antes escravizadas por Satanás passaram a ser chamadas santos de Cristo. E santo é isso, separado. Está na cultura, está no mundo, mas não pratica as mesmas coisas, é separado. É separado da cultura pecaminosa, é separado do mundo pecaminoso. Amém? Vamos aqui para a conclusão, e eu vou estar terminando aqui com um versículo abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos para a conclusão. A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1, versículo 8, viremos não apenas a influência, mas igualmente viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente a transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Então essa é a nossa missão, irmãos. Transformar essa sociedade, essa cultura atual. E aqui eu vou encerrar com esse versículo maravilhoso. Fica aí com esse versículo, olha só. Filipenses 2, versículo 14 ao 16. Vai dizer assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha só, irmãos, nós temos que resplandecer como luz, resplandecer como astros neste mundo, nessa geração que já está corrompida e perversa. Mas para isso, nós temos que reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo nós possamos nos gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão, como fez o apóstolo Paulo também, né? Ele se gloriou, né, de não ter trabalhado e não ter corrido em vão. A nossa vinda nessa terra, a nossa passagem por essa terra não pode ser em vão, irmãos. Ela tem um foco, ela tem um objetivo e nós podemos fazer a diferença, apesar de nós viver numa cultura contaminada pelo pecado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terminamos 8h38. Estou aprendendo a ser mais objetivo, né? Então foi uma bênção do Senhor. Mas esse estudo bíblico, amém? Tem estudo que dá para terminar mais rápido, tem outros que tem muita coisa, né? Então foi uma bênção do Senhor, viu, meus irmãos? Que os irmãos possam aí ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar aqui fazendo uma oração, abençoando a todos que viram, todos que vão ver também, amém? E peço para que os irmãos orem pelas nossas vidas, orem por essa obra, orem para Deus estar aí provendo, né? Cada vez mais aí os equipamentos para a gente estar fazendo cada vez melhor. Glória a Deus, irmãos. Orem pela minha saúde. Orem por esse ministério e por todos os ministérios de homens e mulheres de Deus também que pregam a palavra. Chegou o aplicativo da rádio. É uma bênção de Deus, agora vai ficar mais fácil. Você pode até dormir ouvindo a rádio, porque tem ali uma função que você pode programar para desligar sozinho. Então, o link do aplicativo está aí na descrição. Viu, irmã Nilde? Vou mandar para a irmã Nilde. O link do aplicativo está aí na descrição e é uma bênção do Senhor, irmãos. Palavra, louvores, programas, reflexões, né? Tem ali edificação, tem consolo para as nossas vidas, tem notícias, até notícias, irmãos, notícias atualizadas, programas com locutores, né? Locutores, tem as programações ao vivo, minha esposa está fazendo, eu estou fazendo, nossa irmã Maria Clara e Suzane vão começar a fazer também, as professoras ali, né? A Suzane e a Maria Clara vão fazer também.
Meu filho, creio que vai fazer também. E também Deus vai levantar mais vidas para estarem fazendo também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ora, irmãos, minha garganta nessa época fica meio ruim nessa época, né? A minha é de muitos, mas Deus, nós já somos sarados, nós já somos curados em Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui apenas de passagem. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos por esse estudo, meu Deus. Nós aprendemos, meu Pai, que o mundo jaz no maligno. Nós aprendemos, meu Pai, que nós vivemos no meio de uma cultura pecaminosa, meu Pai, de uma sociedade pecaminosa. Mas a Tua palavra nos ensinou, meu Deus, se nós vivermos o verdadeiro Evangelho, Senhor, nós não vamos nos contaminar com os pratos que é oferecido neste mundo, meu Pai. Nos dê força, nos fortaleça e nos ajude, meu Pai. Perdoe todas as vezes que nós pecamos, meu Deus. Perdoe todas as vezes, meu Pai, que nós praticamos as mesmas coisas deste mundo, meu Senhor. Nos dê força, meu Deus, para a gente resplandecer nessa terra, como luz, como astros nessa terra. Nos ajude a ser sal, nos ajude a ser luz, meu Deus, nessa terra, para ganhar vidas para o Teu reino, Senhor. E nos ajude também, meu Pai, para que a gente não venha perder a nossa salvação. Meu Deus, nos ajude a nós abandonarmos tudo aquilo que ainda nos aprisiona muitas vezes em certas práticas, meu Deus. Nos dê força em nome de Jesus. Abençoe cada vida que assistiu, cada vida que está assistindo e cada vida que vai assistir ou ouvir depois, meu Pai. Abençoe, livre de todo mal, livre dessa doença que está aí neste mundo, meu Deus. Dê a vitória para o Teu povo. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém. E graças a Deus, está encerrado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.